Fala galera, vamos trabalhar agora com um descritor que tem o seguinte texto: identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação. Então o primeiro exercício sobre esse descritor é o seguinte: no plano cartesiano, uma reta passa pelo ponto 0 e menos 1 e forma um ângulo de 30 graus com eixo das abscissas. Quais as coordenadas do ponto de interseção dessa reta com o eixo das abscissas, sabendo que ele não passa no terceiro quadrante? Vamos ver só. Vocês podem representar essa figura aí, tá? A descrição desse enunciado por meio de uma figura, fazendo os dois eixos, né? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, representar o ponto 0 e menos 1, que é o ponto que a reta passa, e o ponto de coordenadas x e y igual a 0, tá? Que vai ser justamente o ponto em que a reta toca o eixo das abscissas. Sabendo disso, a gente pode utilizar a noção, a descrição, digamos assim, de como a gente pode representar uma reta, tá? E a gente sabe que a reta pode ser representada como um coeficiente angular igual a y menos y0 sobre x menos x0, tá? Sabendo disso também, sabendo que a tangente de 30 graus mede raiz de 3 sobre 3 e essa tangente é justamente a inclinação da reta, ou seja, o coeficiente angular. Sabendo disso, a gente faz raiz de 3 sobre 3 igual a y menos y0, x menos x0. Ó, pessoal, as coordenadas do ponto y, x e y, e do ponto x0 e y0 são, a gente sabe, né? São os pontos 0 e menos 1 e x e 0. Substituindo esses valores aí nessa expressão que eu acabei de falar, a gente fica com raiz de 3 sobre 3 igual a 0 menos 1, vai ficar 0 mais 1, e x menos 0 sobre x menos 0. Então a gente fica com raiz de 3 sobre 3 igual a 1 sobre x. Fazendo meio pelos extremos, a gente fica com raiz de 3 vezes x igual a 3, que a gente, depois de racionalizar, né, essa fração, a gente fica com x igual a raiz de 3. Então, o ponto que a reta toca o eixo das abscissas tem coordenadas x igual a raiz de 3 e y igual a 0. Vamos para a próxima questão. Marcos é um arquiteto e projetou um novo bairro sobre um plano cartesiano. Ele posicionou numa mesma rua a escola no ponto 2,3 e o posto de saúde no ponto 3,5. Qual é a equação da reta que representa essa rua? Então, utilizando a noção de alinhamento de 3 pontos, né, a gente pega os dois pontos informados nos problemas, no problema, cujas coordenadas são 2 e 3, e 3 e 5. A gente monta uma matriz quadrada com eles, tá? A gente fica com a seguinte matriz: 2, 3 e 1, 3, 5 e 1, x, y e 1. Resolvendo esse determinante, a gente sabe que para 3 pontos estarem alinhados, o determinante tem que ser igual a 0. O determinante esse determinante aí, tá? Essa matriz quadrada tem que ser igual a 0. Então vamos calcular o determinante pelo método de Sarri, repetindo as duas primeiras colunas, tá? Então a gente vai fazer 2 vezes 5 vezes 1 dá 10, 3 vezes 1 vezes x dá 3x, 1 vezes 3 vezes y dá 3y. Agora as multiplicações no sentido da diagonal secundária. 3 vezes 3 vezes 1 vai dar 9, mas aí a gente inverte o sinal, fica menos 9. 2 vezes 1 vezes y dá menos 2y, dá y, mas quando a gente inverte o sinal fica menos 2y. 1 vezes 5 vezes x dá 5x, invertendo o sinal dá menos 5x. Tudo isso igualado a 0. Então a gente, fazendo a operação aí com os x, y e com os números, a gente fica com 3x menos 5x fica com menos 2x, 3y menos 2y, e 10 menos 9 igual a 1. Isolando o y nessa equação, a gente fica com y igual a 2x menos 1, que é justamente a equação da reta que passa por esses dois pontos, e é a resposta para esse problema. O próximo problema diz o seguinte: a reta R, representada no plano cartesiano da figura, corta o eixo y no ponto 0, 4 e corta o eixo x no ponto menos 2 e 0. Qual é a equação dessa reta? Utilizando a mesma noção de alinhamento de 3 pontos. Tá? Eu pego as coordenadas desses pontos e de um ponto genérico x e y, monto uma matriz 3 por 3 e calculo o determinante dela. Esse determinante tem que ser igual a 0. Então, fazendo isso, a gente fica com a seguinte matriz: 0, 4, 1, menos 2, 0 e 1, x, y e 1.
Calculando o determinante, a gente fica com 0 mais 4x menos 2y mais 8. Isolando o y na questão, a gente fica com 2y igual a 4x mais 8. Simplificando tudo por 2, dividindo por 2, a gente fica com a expressão y igual a 2x mais 4, que é a reta que passa pelos dois pontos informados e a resposta para o problema.